E aí pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos ver o desfecho daquele caso dos bovinos apresentando hemoglobinúria, né? Eu vou apresentar para vocês que a ideia, a pergunta inicial que nós fizemos, né, seria quais as doenças que cursam com aquele quadro, né? Então, vamos entrar um pouquinho no caso, que eu acho que é importante, primeiramente, todo mundo, a gente falar a mesma língua, né? Que eu vi que houve uma certa dúvida, né? Várias pessoas falando em hematuria enzootica, intoxicação por samambaia. Eu acho que é bem importante a gente primeiro definir, né, a questão de hematúria versus hemoglobinúria. Eu entendo que, do ponto de vista inicial, tá, se a gente for pegar em pato clínico, uma coleta de urina, por exemplo, de um animal que esteja no início de hematúria ou início de hemoglobinúria, os quadros eles são bastante semelhantes, né? Fica uma urina turva ali, meio escura, a gente não sabe se é vermelho direito ou se é preto. Mas nós estamos falando de casos de mortalidades, ou seja, casos extremos, e normalmente nesses casos não deixa muito dúvida, porque um animal que morre de hematúria, ele está perdendo tanto sangue na urina que a urina fica vermelha. E o animal que morre, né, com quadro de hemólise, ele está perdendo tanta hemoglobina que a urina fica realmente preta. Então, do ponto de vista de animais que morreram da doença, não tem muito como a gente confundir hemoglobinúria com um quadro de hematúria, que eu vou mostrar para vocês aqui. O quadro ele é bastante diferente. A gente vê aí um quadro de hematúria, né? Não dá dúvida, a gente vê que realmente é vermelho. A coloração avermelhada chama muito a atenção, né? Não tem como a gente ver que é cor de sangue isso, né? Então isso não deixa muita dúvida para a gente. Diferentemente de quando nós falamos de um quadro de hemoglobinúria, né, que nós vimos, né, naquela imagem da postagem, nós vemos que a urina ela é escura ali, mas está de longe, eu não consegui ver. Mas eu trouxe uma outra filmagem que a gente não mostrou naquele momento, mas a gente vê aqui realmente nesse vídeo abaixo aqui a cor, né, da urina. Então isso não deixa em dúvida que é aquele quadro que muitas vezes o pessoal chama de urina cor de Coca-Cola, né? E nós trouxemos também, né, naquela postagem as fotos, né? Então nós vemos aí que a urina realmente ela está preta. Quando a gente vê urina preta, urina cor de Coca-Cola, nós temos que pensar em anemia hemolítica ou a mioglobinúria, né? Então algumas pessoas falaram intoxicação por fedegoso. Ok, pode ser também, tá? Mas é um quadro que ali não havia necrose muscular. Então o quadro que nós tínhamos era um quadro de anemia, né? Consequentemente, na necrópsia a gente vai observar o que? Animais com a mucosa pálida ou ictérica, tá? Depende do tempo que esse animal sobreviveu. E quando a gente abre a urina, se ainda houver urina a gente abre a bexiga, se ainda houver urina na bexiga, essa urina vai estar enegrecida, consequentemente o rim também fica enegrecido. Então, caracteriza para a gente ali um quadro compatível com anemia hemolítica. E ali nós tínhamos também hemograma desses animais. Então nesse caso específico o hemograma ele ajuda, né? Mas as lesões também, né, havia um pouquinho de necrose hepática por hipóxia, né, e também cilindros hialinos no rim, caracterizando, né, esse quadro de anemia hemolítica, né? Então, o quadro, o mais importante desse exercício era realmente o pessoal enxergar esse quadro, né? É um quadro que trata-se de anemia hemolítica ou poderia ser também mioglobinúria, mas não havia necrose muscular, né? Mas pelo sinal clínico ali, né, que o pessoal viu, tinha acesso ao sinal clínico, poderia ser também realmente mioglobinúria. Mas o quadro, o primeiro ponto seria tirar essa dúvida entre hematúria e hemoglobinúria, né? Quando nós perguntamos, né, quais seriam as possíveis causas, né? E aí esses casos são casos de campo realmente que a gente vem acompanhando, né? Então nós vamos apresentar aqui alguns dados que nós temos nesse caso, né?
Primeiro que nós descartamos, né? Um monte de gente falou, leptospirose. Realmente, leptospirose pode causar hemólise em bovinos, mas não nessa idade. Nós tínhamos animais adultos ali. É uma outra coisa importante frisar, principalmente para os colegas que são veterinários de campo. A anemia hemolítica por leptospira, nós estamos falando em animais jovens, tá? Raramente vai ocorrer em bovinos adultos, tá? Então esse é um ponto também a lembrar. Mas foi descartado, foi pesquisado leptospirose, hemoglobinúria bacilar causada pelo Clostridium hemolyticum, foi descartado. Babesiose, que seria, acho que uma das primeiras doenças a se pensar, foi a primeira que nós pensamos, né, foi descartado. Anaplasmose também, tripanossomíase, tá, também foi descartado. Então nós descartamos aí os agentes parasitários ou bacterianos conhecidos. Nós também pensamos em casos de doenças que cursariam com agentes tóxicos ou deficiência mineral. Pensamos em intoxicação por cobre, que é comum em ovinos. Nós temos um trabalho com intoxicação por cobre em bovinos, mas é bastante raro, mas nós pesquisamos também, foi descartado através da dosagem de cobre hepática. Existem plantas que podem causar hemólise, mas as plantas não existiam nessas propriedades, né? Entre elas, Ditaxis desertorum, Indigófera sulfruticosa, Brachiaria radicans e plantas do gênero Allium, tá? Também foram descartadas. A hemoglobinúria pós-parto, né, relacionada à hipofosfatemia, e ela é uma doença bastante importante em bovinos leiteiros de alta produção. Tá? Nós estamos falando aqui de doenças de rebanhos de bovinos da raça Nelore, tá? Mas também foi descartado através de dosagem. Algumas pessoas falaram em nitrito nitrato. A intoxicação por nitrito nitrato ela não cursa com anemia hemolítica. Nós temos um curso aí de meta-hemoglobinemia. Tá? O nitrito ele converte a hemoglobina em meta-hemoglobina, então nós temos um quadro clínico totalmente diferente, com morte rápida, e animais apresentando o sangue da urina, da coloração amarronzada, né? E seria dosado a metahemoglobina, né? Que também foi descartado. Nós não tínhamos metahemoglobina nesses casos. Esses casos eram casos de anemia hemolítica. E aí, frente a todos esses casos, e com mortes, tá bastante importantes. Nós temos surtos aí em que 120 bovinos morreram em um único dia, tá? Com pastagens limpas, sem plantas invasoras. E nós começamos a notar que muitos desses casos eles estavam relacionados a ou pastagens recém-reformadas ou interação lavoura-pecuária. Inclusive nós publicamos há algum tempo atrás um trabalho onde nós, você vê que esse trabalho foi publicado em 2018, né? Então já faz quase 10 anos que nós estamos trabalhando com essa doença. Nesse primeiro trabalho nós caracterizamos a doença, né? Descartamos as possíveis causas, até pensamos numa planta que era invasora, que em pequena quantidade era encontrada, mas posteriormente nós fizemos experimento com essa planta que chamava-se Pleonotona e nós descartamos a participação dela. Então nós trouxemos todo o quadro clínico, que era uma doença hemolítica que ocorria em animais a pastos, né, e geralmente propriedades grandes com volume grande de pasto. Porém, pastos geralmente muito bem adubados, tá? Por isso que nós pensamos também em nitrito e nitrato e foi descartado também. E recentemente, tá, nós temos aí uma publicação do quadro de notas técnicas aí da FMT. Eu convido vocês a conhecerem, tá, a nossa página, onde nós temos diversas notas técnicas produzidas, né, ao longo do ano aí, sobre os assuntos mais diversos possíveis. Depois vocês entrem lá. Mas aqui nós trouxemos as últimas informações sobre esse caso, eu vou resumir eles a vocês. Só aproveitando, falando sobre as notas técnicas, nós temos também, da mesma forma que nós produzimos notas técnicas, o pessoal comandado lá pelo professor Ricardo Lemos, da Federal do Mato Grosso do Sul, produz também notas técnicas de altíssima qualidade, então convido vocês também a conhecer as notas técnicas da UFMS.
E também convido vocês a conhecerem o boletim anual de diagnóstico, tá? Que começou com o trabalho ali da UFMS, e nesse segundo anuário do ano passado tem também os nossos casos, então tem todos os casos diagnosticados pela Federal do Mato Grosso do Sul, os casos diagnosticados aqui em nosso laboratório, e agora de 2025 nós estamos juntando também os casos diagnosticados pela Universidade Federal de Goiás, tá? Então um boletim trazendo aí diagnósticos de 3 importantes laboratórios de diagnósticos do Centro-Oeste. Então convido vocês a conhecer a página também e dar uma olhada no boletim, que além do quadro de diagnóstico existem também algumas notas técnicas sobre os principais diagnósticos de cada região. Tá? É um material que está disponível para download, totalmente gratuito, convido vocês a conhecerem. Mas, voltando, tá, à discussão dos casos, o que nós temos como desfecho? Então, nós descartamos todas as principais doenças conhecidas à época. E nós fizemos estudo epidemiológico, né? O que ocorre? Nós vimos que geralmente isso ocorre em pastagens bem adubadas, normalmente ou pastos reformados ou pastos de interação lavoura-pecuária, né? Que eram pastos que eram utilizados para cultivo de soja ou algodão, e depois eles entraram com a pastagem. A doença afeta geralmente volume alto de bovinos. Como eu disse, nós temos surto aí de 120 mortes em um único dia. E como a pastagem é muito limpa, nós começamos a pensar que será que não acontece alguma coisa com a própria pastagem que possa estar causando a doença? E então nós fizemos um experimento numa propriedade em que o dono da fazenda ele topou colocar uns animais, e nós colocamos lá um grupo de animais que não eram animais que haviam adoecidos, era um lote que não tinha adoecido, um lote que não tinha entrado nesse piquete que deu problema, e nós colocamos os bovinos lá, e na terceira semana o hematócrito ele caiu muito, ele foi de um normal ali por volta de 40, na terceira semana de experimento o hematócrito dos animais foi bater em 12, 15 em alguns animais, tá? E aí nós retiramos os animais de cima dessa pastagem, que a ideia nossa não era deixar que esses animais morressem, né? E aos poucos eles foram se recuperando. Então nós reproduzimos o quadro clínico em cima de pastagem. Nessa propriedade foi de Braquiária rusizensis, tá? Então única e exclusivamente em cima de pastagem. Então para nós está muito claro, né, que alguma coisa nessa situação acontece com a própria pastagem. Curiosamente, depois de um tempo, nós voltamos alguns animais novamente na mesma pastagem, e os animais não adoeceram mais. E há relatos, né, nas propriedades hoje que realmente esse quadro, depois de 15 a 20 dias, a doença para de ocorrer. Então, o que nós temos hoje sobre isso, né? Em algumas situações, pastagens de pânico ou alguns gêneros de braquiária em solos bem adubados, eles podem adquirir toxicidade, causando quadros de anemia hemolítica em bovinos. Esses quadros eles são temporários, né? Depois de 15 a 20 dias, essas pastagens, os animais param de adoecer em cima dessas pastagens. Mas animais colocados no período tóxico em cima exclusivamente de pastagem adoecem, tá? Eu sei que parece muito com quadro de nitrito e nitrato, mas não existe meta-hemoglobinemia, é um quadro de anemia hemolítica, né? Então a gente não tem, né, quadros de anemia hemolítica relatados com intoxicação por nitrito e nitrato ou bem registrados na literatura. Os quadros relacionados à intoxicação por nitrito e nitrato envolvem meta-hemoglobinemia. Então, nós estamos hoje tentando verificar o perfil químico dessa pastagem. Nós temos pastagens coletadas no período que eram tóxicas e depois que deixaram de ser tóxicas, né? Então, hoje nós estamos tentando verificar qual é o perfil químico, né? O que existe nessa pastagem.
no período que ela é tóxica e que deixa de existir no período que ela não é tóxica mais. Aí é um trabalho que vai demorar um tempo ainda para ser concluído, mas acho que uma coisa importante nós já temos, né? Nós descobrimos que a própria pastagem adquire toxicidade e de 15 a 20 dias depois ela deixa de ser tóxica e pode ser novamente utilizada pelos bovinos, né? Então, nas propriedades em que ocorre o problema, hoje a gente consegue fazer um manejo já, né? Tirando os animais de cima dessa pastagem ou colocando em cima dela um grupo de animais que não está doente, né? Que não está num quadro de anemia, e aí pode se acompanhar, né? Fazendo hematócrito semanalmente de alguns animais ali, para verificar. Quando começar a cair um hematócrito, retira os animais de cima da pastagem. Então hoje existe um certo manejo, nós sabemos que é a própria pastagem, existe um certo manejo que dá para ser feito, mas nós realmente não sabemos a patogenia, né? O que ocorre para que essa pastagem se torne tóxica, né? É um trabalho que ainda está em conclusão, mas nós até denominamos, né, a doença como hemoglobinúria enzootica, porque ela ocorre todo ano. Todo ano tem ocorrido, principalmente nessa época das águas, né, quando a pastagem está mais bonita. Sempre ocorre casos da doença. Então, quem ainda não conhece, né, ficou ouvindo, tem nosso material ali sobre a doença. Se quiserem ler, eu vou deixar o link ali das notas técnicas e do boletim. Convido vocês a acompanharem nossa página também no Instagram. Nós acabamos de criar no YouTube, e a seguir também o nosso perfil lá no Instagram. Tá, joia, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Daqui a pouco tem mais casos lá pra gente discutir. Um abraço a todos.